Um, e é com muito gosto que nós hoje temos connosco a Margarida Silva. Ok? Vamos tentar dar aqui destaque para vocês conseguirem ver a Margarida no meio de tantos quadradinhos. Ok, acho que já estão a ver a Margarida. Um, Margarida é mestre em conservação e biodiversidade, uma das minhas áreas preferidas, pela Universidade de Exeter, em Inglaterra. E desde a altura em que concluiu o seu mestrado, tem trabalhado muito em restauro de ecossistemas, um tema muito quente hoje em dia, muitas vezes associada a organizações não governamentais, e também a gestão de projetos LIFE, de projetos Erasmus, e portanto tem uma ligação muito forte a esta componente da conservação e da biodiversidade. Atualmente está a trabalhar numa ONG, que é plantar uma árvore, da qual ela nos vem falar, o seu papel na plantar uma árvore é como técnica de conservação, e está a coordenar vários grupos que basicamente estão de mãos na massa, no terreno, a intervir em restauro ecológico em áreas degradadas. E, infelizmente, como eu acho que toda a gente que está aqui já sabe, uma das causas de degradação forte são as espécies invasoras. E daí o contexto aqui nas nossas invasoras às quartas. Margarida, muito obrigada por estares aqui e o palco é teu. Olá a todos, boa noite. Obrigada pelo convite à Inveco para nós podermos mostrar aqui um bocadinho do trabalho que estamos a fazer relativamente às invasoras e se calhar vou partilhar já a apresentação. Aviso desde já que é provável que passem aqui uns seres pelo meio, porque os meus gatos, pronto, existem e hão de passar a fazer o seu ar de graça aqui à frente do ecrã. Espero que ninguém se importe. Oi, isto já se está a adiantar, só mexer aqui as colunas das câmaras. Ora bem, hum, bom, então falando-vos aqui um bocadinho primeiro de quem é que nós somos. Portanto, eu faço parte da Plantar uma Árvore, que é uma ONG de ambiente, mas nós não começámos por ser uma ONG, começámos por ser um movimento de cidadania. Houve um grupo de pessoas que quis fazer alguma coisa relativamente aos fogos que acontecem todos os anos em Portugal e, portanto, decidiu juntar amigos e família para plantarem uma série de árvores, se não me engano, foram 1000 árvores na zona de Monsanto, em Lisboa, sobre o mote de uma pessoa, um sonho, uma árvore, e que depois as pessoas que foram plantar essas árvores vissem-nas crescer e tornarem-se numa floresta nativa. Pronto, desse sonho, todos os anos voltámos a ter muitas pessoas que queriam colaborar connosco e que queriam vir plantar árvores nativas, na nossa floresta, e nós achámos que tínhamos alguma coisa, forte para poder criar uma ONG e, portanto, criámos a Plantar uma Árvore Associação. Continuamos com o mesmo nome, com o mesmo nome da iniciativa, mas na prática fazemos muito mais do que só plantar uma árvore, porque se nós só formos lá plantar as árvores e não fizermos todo o trabalho de manutenção que existe por trás, das plantações e do restauro ecológico e tomar conta da degradação e etc., das áreas onde trabalhamos, seria impossível estas árvores conseguirem crescer e tornarem-se na floresta nativa, que é o objetivo final dessas plantações. Ninguém gosta de trabalhar só para aquecer, portanto, queremos resultados. Um, Portanto, hoje em dia fazemos um restauro completo das áreas onde estamos a trabalhar, e isso envolve muitos tipos de tarefas, significativamente uma parte de controlar invasoras, mas já lá vou. Nós temos duas equipas, uma que trabalha maioritariamente no Parque Natural de Sintra-Cascais, a outra que trabalha na Mata Nacional do Bussaco, e depois de vez em quando vamos tendo umas saídas de campo a outros sítios onde temos áreas de manutenção e de plantação no país, mas o nosso dia a dia, na sua maioria, é passado nestes dois locais. Trabalhamos essencialmente com o envolvimento da população e voluntários internacionais, isto porque para nós conseguirmos fazer todas estas tarefas de restauro de ecossistemas, só o conseguiríamos fazer com apoio. Nós somos só 5 a trabalhar para a associação e, portanto, é preciso mais mãos para nós conseguirmos chegar a todo lado e conseguirmos garantir toda a manutenção florestal que é necessária ser feita. E então
acolhemos estes voluntários. Uns deles, empresas, comunidade, escolas, quem for que queira vir passar um dia connosco, ou então, como está aqui nesta fotografia, por acaso esta é uma das equipas do BSACO, que são os nossos voluntários internacionais com programas do Corpo Europeu de Solidariedade. Portanto, estes jovens vêm ter connosco e fazem uma espécie de Erasmus, portanto, ficam connosco durante 2 a 3 meses, às vezes mais, e são eles a nossa grande ajuda no terreno para conseguirmos chegar a todo lado. Ora bem, as nossas áreas, agora tenho que mudar aqui a coisinha para o lado, que senão não consigo ver. As nossas áreas são todas azuladas, com um bocadinho todo o nosso país por vários, por várias causas de degradação ecológica, nomeadamente cortes de nativas. Nós trabalhamos em parques naturais e matas e etc. E, portanto, já se sabe, às vezes limpezas e tal, há sempre algum corte. E também porque as nossas florestas foram degradadas há muitos, muitos anos atrás, para as construções das naus e dos descobrimentos e dessas coisas todas, que levaram grande parte das nossas árvores de grande porte destes parques. Depois, por causa disso, vieram as introduções das espécies invasoras, porque tinham um crescimento rápido, achavam que iam ajudar ali a repor das espécies que fomos perdendo ao longo dos anos, e que depois se tornaram invasoras, porque na altura talvez não se soubesse ainda muito bem como é que elas se iriam comportar. Temos uma grande falta de banco seminal e, portanto, daí as invasoras vão-se proliferando muito nas nossas áreas, porque nós já não temos nativas há muito tempo, e nativas de grande porte, e, portanto, o banco seminal das invasoras acaba por ganhar substancialmente comparando com as das nativas, com as autóctones, e, obviamente, as alterações climáticas, há todo um processo que está a acontecer que acaba por beneficiar estas espécies que estão melhor adaptadas ao nosso clima, porque vêm de sítios com climas mais agressivos, suponho, do que cá e, portanto, conseguem adaptar-se muito, muito melhor. Como eu disse, o maior desafio que nós temos de gestão destas nossas áreas é o domínio das espécies invasoras. Esta fotografia eu pulo aqui mesmo de propósito para vocês verem, isto é tudo um acacial, é uma das nossas áreas sob gestão, uma das mais recentes que temos aqui no Parque Natural de Sintra-Cascais. A área são mais ou menos uns 5 hectares e é isto que vocês veem aqui. É um mar de acacial, um deserto verde e que tem pouquíssima regeneração de nativas por baixo disto. Às vezes encontra-se para lá um medronheiro, um aderno, uma murta, mas é muito, muito não é substancial, pronto. E, portanto, o nosso objetivo é retirar estas invasoras todas e ir aos poucos substituindo por espécies nativas, que foi o que fizemos nesse primeiro ano, arrancámos isto tudo e depois plantámos esta encosta toda. Ora, espécies de invasoras com que nós trabalhamos. É claro que há muitas outras lá pelo meio, herbáceas, coisas um bocadinho maiores, mas que não têm muita expressão e, portanto, nós vamos arrancando porque as vemos, mas na prática estas são, assim, os 4 grupos de invasoras com que nós lidamos mais frequentemente. Acácias. Aqui as espécies não estão em itálico, perdoem-me, mas é que eu tive aqui um problema com as formatações. Mas pronto. Mas, portanto, acácias é sem dúvida o grupo que nós temos mais de invasoras. 95% das nossas áreas estão cobertas de acacial, quer seja Melanoxylon, Dialbata ou Longifólia. A Longifólia, felizmente, é aquela que temos mais e que é mais fácil de controlar, na minha opinião. Graças a Deus não temos muita Melanoxylon, que é horrorosa, e o Besaco tem muita Dialbata, mas pronto, eu não estou lá nessa equipa, portanto fico feliz de estar com a Longifólia. Depois temos Pittosporum, que este sim é muito difícil, extremamente difícil de controlar, é uma invasora muito resistente a corte, já tentámos cortar e pôr umas coisas por cima para ver se ela não rebenta, ela rebenta outra vez, o descasque também não funciona muito bem, pelo menos connosco,
e, portanto, nós não usamos fitofármacos já à partida, só para estarem a par, como trabalhamos com voluntariado, não o fazemos. E, pronto, portanto, é uma invasora que nós ainda estamos a tentar descobrir como lidar com ela, porque não tem sido mesmo nada fácil. Os fitosporos que nós temos são enormes e, portanto, não é uma coisa que a gente consiga desenraizar logo quando encontramos de semente. Isso dá, obviamente, mas assim, os maiores que são problemáticos são muito, muito difíceis. Eu já vou à frente apresentar uma nova técnica que a gente está a tentar experimentar e que esperemos nós que resulte. Depois temos tintureira, não é muito expressiva nas nossas áreas, mas começa a aparecer mais agora, portanto, está a aumentar a quantidade que vamos encontrando. Tem um controle relativamente fácil, é só chata porque temos que tirar os cachos das bagas se já, se já os tiverem, mas pronto, mas é relativamente fácil, arranca-se com alguma facilidade e, e é isso. Erva da Fortuna. Felizmente no Parque Natural de Sintra Cascais também não temos em muito lado, é mais o saco. É bastante difícil de controlar manualmente, porque cada pedacinho de erva da fortuna que lá vai ficando gera um novo tapete. Nós aqui embaixo ainda não começámos a fazer um controlo assim muito eficaz, vá, para já só temos indo cortando, tentando controlar, a ver se a mancha não aumenta muito, mas ainda não temos assim um plano de ação muito, muito, muito fixo. Controlo manual do que nós fazemos com estas invasoras que eu acabei de falar. Portanto, sacacial, como já vos disse, aqui em Cidra Cascais faz estes campos de acácias e que nós vamos arrancando à mão, pronto, arrancando pela raiz, tentando arrancar a raiz toda para não ficar lá nenhum pedaço para elas não rebentarem novamente. A longifália não é mais problemática, mas poderá acontecer. Portanto, quanto mais a gente conseguir tirar, melhor. Às vezes não é fácil, assim, duplas, vai-se lá. E quando o solo está mais molinho, é muito melhor. Ai, credo que isto já está a passar muito à frente. Ok. Fitolacas, tintureira, a mesma coisa, portanto, raízes enormes, mas saem relativamente bem quando o solo está mole, tentar não deixar nenhum pedaço da raiz no terreno e depois vamos fazendo, tal como nas acácias, nós vamos fazendo molhos daquilo que vamos apanhando e depois ou é triturado ou é levado ali ou fica a secar, que é para podermos dar espaço aos tapetes de nativas para entrarem, como carvalhiça, murtas, o que for. Depois o outro tipo de controlo manual que também fazemos, descasque, não é, não fazemos tanto como o arranque, porque como nós temos muito banco seminal de invasoras nas nossas áreas, é fácil ir controlando à mão e quanto mais cedo a gente o fizer, melhor. Se arrancarmos pela raiz, tem mais sucesso à partida do que o descasque, porque o descasque tem uma série de premissas que pode correr mal se não for feito bem, se ficar um pedacinho, se a raiz for mesmo muito forte, vai começar a dar rebentos ao lado e por aí fora. E portanto o arranque é mais eficaz. Mas quando temos indivíduos de caciala ou outras invasoras deste tamanho, deste porte, é impossível nós fazermos o arranque e, portanto, procedemos ao descasque, que na prática consiste em retirarmos a casca da acácia e isso vai cortar a ligação de nutrientes das folhas para a raiz, se não estou em erro. E, portanto, a raiz vai gastando ali as reservas e ela vai secando ao longo do tempo e acaba por morrer sem perceber que está a morrer e não vai, em princípio, largar novos rebentos. Às vezes acontece, mas pronto. Portanto, fazemos este descasque. Funciona como descascar uma banana, literalmente. Desde que não deixemos os veiozinhos, que são os canais que vão transportar esses nutrientes, elas vão acabar por secar, ou pelo menos atrasar ali o processo de criarem novas sementes, porque vão se calhar concentrar-se em tentar criar a casca novamente, e portanto já é uma ajuda, porque não vão lançar um novo banco seminal.
Aqui eu pus aqui entre aspas um controle químico, porque eu não sei se isto pode ser chamado um controle químico. Aqui a Elia e a Beta talvez depois possam ajudar a dar um nome a isto, mas isto é uma nova técnica que nós estamos a testar com o Pittosporum. Nós estamos a tentar fazer descasque. Isto foi uma coisa recente, nós fizemos isto no inverno passado, portanto ainda estamos a tentar perceber se vai resultar ou não, mas estamos a fazer o descasque tal como se faz para a acácia, para o Pittosporum, e depois fazemos uns golpes e aplicamos uma solução com sal, com água e sal, para ver se queima ali a seiva por dentro do Pittosporum. Esperemos que resulte, não sei se resulta, mas pronto, não é uma coisa química, mas também não é propriamente manual, pá, porque tem ali um composto que vai tentar acabar com a questão. Pronto, esperemos que resulte. Se resultar, vai ser ótimo, porque o Pittosporum é uma que a gente nunca sabe muito bem o que fazer. Controle biológico, não somos necessariamente nós que o fazemos, não é? Mas já observámos desculpem, em 2025, pela primeira vez galhas nas nossas áreas no Parque Natural de Sintra-Cascais. Eu fiquei muito contente. Portanto, isto, uh, não sei se já tiveram alguma aula sobre esta, ou algum webinar sobre esta parte. Pronto, ótimo. Então, se calhar não explico muito, mas já começam a aparecer galhas nas longifólias aqui do parque, o que é excelente. E se Podes elas explicar um bocadinho, a audiência é sempre diferente. Ok. Pronto, então isto é um insetozinho que faz um efeito de borbulha na acácia. Portanto, tal como nós reagimos a uma picada de um mosquito quando ele nos pica, não é? As acácias e todas as plantas na prática, porque quase todas têm galhas, não é? Mas específicas, reagem quando este inseto as pica. Estas chamam-se triquis. E portanto elas depois fazem esta borbulha e vai atrasar o processo. Acho que elas não fazem as inflorescências, portanto não acabam por fazer a flor e depois não largam as sementes, o que é ótimo, porque lá está, assim nós temos tempo para conseguir ir e controlá-las. Se elas não largarem mais sementes ainda, que irá perpetuar o nosso trabalho. Isto, lutar contra invasoras, é difícil, porque é um trabalho de muitos, muitos, muitos anos. E mesmo que nós limpemos uma área este ano, para o ano a seguir, de certeza que elas estão lá outra vez, porque o banco seminal é gigantesco comparado às nossas espécies autóctones. E, portanto, se conseguirmos atrasar a produção de sementes, ótimo. Ou bloqueá-la de todo, que é o que este controle biológico faz. Só aqui para esquematizar. Nós fazemos controle manual, biológico, mecânico não o fazemos porque nós não temos os meios e porque acaba por não ser eficiente no controle das invasoras, não é? Porque elas vão rebentar a seguir. No entanto, nós temos algumas áreas que, infelizmente, como estão cheias de melanoxylon, da Cassia melanoxylon, que é muito chata de se controlar, como eu já disse anteriormente, e que não descasca bem, não arranca bem, não nada, nós não conseguimos fazer o controle muito eficaz quando elas crescem demasiado e, portanto, recorremos a apoio aqui das equipas da Proteção Civil, que nos fazem o corte destas acácias na área, e depois nós, sim, quando elas começam a rebentar, vamos lá e fazemos o desenraizamento quando elas são mais pequenitas, que acaba por ser mais fácil. E como vamos substituindo com plantações, a coisa vai acabando por resultar, apesar do mecânico não ser eficaz logo à primeira. Eu tenho aqui um link que, se calhar, se for ok, eu vou mostrar, que é um vídeo que nós temos das técnicas da Cacial, que foi feito pelos nossos voluntários de longa duração. E
Pronto, um vídeo muito, muito curtinho a mostrar-vos as várias técnicas do controle manual que nós fazemos. E, ui, aqui, este. Naquele caso era da caça de albata, que é o que o Bussaco tem mais, portanto, ali já, pronto, o controle é um bocadinho diferente e mais rigoroso do que a longiflora, ou o arranque dá. Ahm, Pronto, aqui falar-vos também um bocadinho, porque nós não controlamos só espécies de flora invasora, mas também de fauna invasora, que é uma coisa mais recente que nós temos, em que temos estado a apoiar a Parques de Sintra Montalua, que é a entidade que gere uma parte aqui do Parque Natural de Sintra Cascais, nomeadamente do Palácio da Pena e afins, e que eles têm vespas asiáticas, portanto a vespa volutina, que é uma espécie invasora em Portugal e na Europa, contra a nossa vespa e contra as nossas abelhas, e nós temos estado a apoiar com o controle e a monitorização, maioritariamente a monitorização, portanto nós pusemos umas armadilhas, que é isto que se vê aqui, que tem um atrativo especial para elas, e que elas depois entram aqui dentro e ficam presas nestes dois depósitos laterais, um, e acabam por morrer por falta de nutrientes. Depois nós vamos fazendo a monitorização, vamos contabilizando quantas é que se vão apanhando, rainhas, obreiras, machos, dependendo da época do ano, e quantas mais nós conseguirmos apanhar, mais, menos elas andam por aí a fazer ninhos. É especialmente importante na altura das rainhas, porque quantas mais a gente conseguir apanhar, menos ninhos vão haver. Portanto, elas são muito semelhantes entre si, as rainhas, as obreiras e os machos, são muito difíceis de distinguir entre eles. As rainhas são um bocadinho maiores e, comparativamente à nossa vespa, que é a vespa crabro, um, são mais ou menos o mesmo tamanho. A nossa é castanhada em vez de ser preta. O abdômen é um bocadinho diferente. Pronto, e acho que é isto. Obrigada. Muito obrigada, Margarida. Estiveste perfeitamente dentro do tempo. Pois acredito Ahm, um bocado. e agora podemos passar aqui para as perguntas. E eu vou tentar, já se agitou aqui o nosso bate-papo. Deixem-me só apanhar. Ok. Temos aqui uma primeira pergunta da Maria Madalena, Uhum. que pergunta, eu acho que ela colocou a questão quando estavas agora aqui a falar das armadilhas das vespas, e ela pergunta se há algum sítio onde se possam adquirir estas armadilhas. Sim, estas foram compradas pela Parque Sintra Montalua, portanto eu não sei onde é que eles as compraram. Posso Mas até. é uma coisa que está disponível comercialmente, não foram vocês que Não, não, as. nós não as fizemos, não, não. Foi comercial, portanto eles compraram isto a uma empresa que faz. Eu vou tentar procurar aqui o nome, porque eu acho que tenho o nome aqui algures, e, Uhum. e se encontrar, entretanto, digo. Mas sim, mas foi comercial, portanto já vem assim, já vem aquele modelo. Pronto, depois tem os buraquinhos, o atrativo. Um deles é comprado também comercial, porque é um atrativo proteico, que é o que elas normalmente comem quando estão para fazer os ninhos, não é? As rainhas, porque precisam mais proteína para pôr os ovos e etc. E depois o outro atrativo que nós usamos na outra metade do ano, que é quando as obreiras estão mais ativas, é fermentado, portanto aquilo é caseiro, é o apicultor lá
lá do parque que faz e aquilo deve ser água com açúcar, uma coisa assim, depois vai fermentar e Ah, atrai-as. sim, e sabes se são, a Catarina Ramos pergunta se funcionam com ferormonas específicas, Eu e se não apanham outras vespas quando na notei vermelha. proteico sim, o outro não, porque o outro aquilo é, eu acho mesmo que é água com açúcar, pronto, por acaso não sei a composição porque eles só nos dão o garrafão e aquilo eh, vem num garrafão de água. Mas o proteico sim. Agora, se apanha outras coisas, sim. Não, comparativamente a armadilhas caseiras que eu já vi, é menor. Parece-me ser menor a apanha. Nós não apanhamos em todas, mas há algumas armadilhas que eu acredito que seja pela localização onde estão, deve haver ninhos ali ao pé, que apanham, em certas alturas do ano as vespas cravo. Pronto, a nossa vespa. Um, não é um número gigante. Eu diria que nós na época passada, não tenho agora de cor, mas acredito que apanhamos para aí umas entre 10 a 20, mais ou menos. Portanto, não é. Se compararmos com a Vespa Asiática, que são às centenas, que já tivemos uma armadilha com mais de 120, um, não, pronto, não é tão expressivo. Depois, tem outras coisas que apanha e que este é mais com o fermentado do açúcar, e eu acredito que seja porque atrai. Já nos aconteceu apanharmos borboletas noturnas também. Normalmente vamos a tempo, porque nós, como fazemos a monitorização de 2 em 2 semanas, elas ainda estão vivas e, portanto, nós libertámos-las a seguir, elas simplesmente ficam dormentes. Pronto, as nossas abelhas conseguem passar pelos buraquinhos. Se o bichinho for mais pequeno do que os buracos que tem. Posso mostrar outra vez. Ai. Se os bichinhos forem mais pequenos do que estes buracos, saem. Como as vespas, isto é feito próprio para a vespa, e como a vespa é um bicho bastante grande, estes buracos também são. Pronto, tem um tamanho que dá para passar muita coisa por ali. As borboletas, infelizmente, têm sido assim uma surpresa a apanhar, porque elas, como têm as asas, não conseguem, mas não tem sido, a mortalidade não tem sido alta, porque elas só ficam dormentes e a gente consegue tirá-las a tempo para elas ficarem vivas. Eu diria que é sempre chato quando se apanham coisas nativas, não é? Mas eu diria que o benefício de ter isto é um bocadinho maior, tendo em conta a quantidade que nós temos apanhado de vespas asiáticas, dentro disto. Ok, e agora perdi, mas estava aqui mais uma pergunta ainda na lógica das vespas, do Miguel Bragança, que perguntava em que altura do ano é que há mais rainhas, e se há algum tipo de armadilha especializado só para as rainhas. Que eu tenha conhecimento, não. De haver assim alguma coisa específica e a altura vai ser agora, portanto, primaveras. Apesar de haver alguma alteração, não é? O ciclo dela tem estado a mudar à medida Sim, que o tempo vai passando. eh, anteriormente elas até só tinham um ciclo com rainhas, agora já se começam a ver 2 ciclos e rainhas mais pequenas porque não têm tanta proteína nesta altura. Não sei porquê, provavelmente, não sei, há muita gente a apanhá-las e portanto elas estão a diminuir. E nós já apanhámos rainhas bastante pequenitas. Uma vez até nos aconteceu elas já estarem ali com a cabecita fora do buraco, o que não é muito normal. Pronto. Ah, se forem mais pequeninas, conseguem fugir. Sim, pronto, a cabeça dava, o corpo não, mas, mas sim, mas elas diminuírem até de tamanho nessa segunda leva de rainhas anual. Pronto. Portanto, o ideal é apanhá-las o ano todo, o que Mais for. cedo. Exato. Temos aqui uma sugestão da Susana Macedo, em relação, eu acho que ela se perdeu um bocadinho já com as fotos, mostraste várias fotos, mas já estavam sem casca ou estavam a arrancar, e ela sugere pôr fotos das várias espécies invasoras, mas tu podes facilmente dar-lhes os nomes, não é? Porque Sim, sim, eu posso pôr aqui.
Posso pôr aqui, as que nós temos. Porque, por exemplo, essa que está aí é uma acácia de albata, não é? Vê-se as folhas atrás. E, Sim, e tinhas aí também a acácia longifólia, que era essa que tinha muitas, é longifólia. Esta aqui, isto é no saco, portanto deve ser de albata. e tem ali umas folhinhas do lado esquerdo que me parecem pittosporum. De qualquer das formas, eu vou pôr aqui um link onde pode... Este, Ah, tu tens aí mais, exatamente. esta é a tintureira. Pronto, aqui do lado esquerdo é uma longifólia grande e a do lado direito eu acho que é uma longifólia também, porque isto parece-me ser aqui na azoia. Portanto, são longifólias de grande porte. Depois, estes são pitosporos, ok? E descascam de uma forma muito diferente das acácias. Eles não fazem. hum, A acácia é mesmo como uma banana. Eu uso sempre este exemplo. Uhum. Literalmente puxar de um lado e sai. Se estiverem na umidade certa, aquilo sai mesmo como uma banana, sai uma tira completa da casca. O pitosporo não. O pitosporo sai nacos da casca. É muito chato de se. É um, muito mais difícil. muito, muito chato. Eu acho que a questão do Pittosporum, que tu referiste há bocadinho, que ele inclusivamente consegue refazer a casca muito mais facilmente do que as acácias. Eu creio que do ponto de vista histológico tem a ver com ele ter mais células de parênquima no meio do xilema, ou seja, vou tentar simplificar isto, porque nem toda a gente, se calhar, sabe a linguagem das células. A madeira é um tecido morto, complexo, que a maior parte são células mortas, mas variando de espécie para espécie, tem umas células vivas lá no meio. E o Pittosporum é uma das espécies que, no meio das muitas células mortas da madeira, tem mais células vivas do que, por exemplo, as acácias. Então, ela, basicamente, essas células vivas, quando se retira a casca, ela consegue refazer o câmbio, que é aquele tecido especial que depois dá mais casca. E por isso é que o Pittosporum é uma das espécies que, depois da casca ser retirada, mesmo que seja bem retirada, é muito mais difícil, porque ela não sai em tiras, sai em lascas, mas mesmo que seja bem tirado, como ele tem essas células vivas, elas conseguem ir aos poucos refazendo uma nova fazedora de casca. E portanto, por isso é que é mais difícil de controlar só com descasque. Exato. Este aqui, por exemplo, isto é um artigo que uma das minhas colegas fez aqui para o nosso website e que foi exatamente para explicar esta nova técnica que nós estamos a fazer. E aqui nesta fotografia, isto é um pittosporum com a casca a regenerar já. Portanto, vocês veem ai, ora, neste a casca está assim amarelada, esverdeada, não é? Foi É a madeira? logo o controle, quando fizemos logo o descasque, e aqui isto é passado um mês, 2 meses, às vezes nem tanto, e já Ele está. tem a casca toda. É uma árvore incrível. Mas pronto, isso Também é dificulta-nos a muito vida. diferente. Muito- É assim, Em relação ao método que vocês estão a experimentar, um, eu acho que têm que ter muito cuidado com o sal, ok? Ou seja, às vezes nós associamos ou damos um carimbo de seguro às coisas que temos na cozinha. E há muitas experiências com sal, com vinagre, com óleo, com leite gordo, para sim. controlar, para fugir à utilização de químicos. Mas, na verdade, há um artigo super curioso de uma universidade norte-americana que comparou o efeito de glifosato com excesso de sal, e os Uhum. efeitos secundários de excesso de sal são mais graves do que o excesso de glifosato. Ok? Nós desculpamos e achamos que é mais inócuo por ser próximo, por nós usarmos, mas pensem nas doenças todas que o excesso de sal nos pode fazer. Ok? Pode levar à morte. Portanto, Claro, é preciso ter cuidado com as quantidades que põem, ok? claro. Se Se tiverem for alguma sugestão, para usar como um sistémico, ou seja,
para circular dentro dos tecidos vasculares e acabar por matar a planta, eu diria que tem mais efeito se vocês o aplicarem com a casca ainda lá, que é para terem mais um tecido, na casca também circula, para terem mais um tecido a circular esse líquido de água salgada. Ok. Sim, porque o que nós estamos, o nosso objetivo é esse, o que nós pensámos foi se o sal entrar para dentro da seiva, aquilo vai circular e aí vai acabar por secar por dentro. Uhum. Mas Que é foi o a nossa, mesmo que um químico sistémico faz, sim. exatamente, a nossa lógica foi essa. Como nós não podemos usar químico, vamos Uhum. tentar usar este. Pronto, e o que fizemos foi, por acaso, descascámos e fizemos o corte e depois aplicámos no corte a água com o Uhum. sal Mas diretamente. então experimentem sem o descascar. Fazer esse corte e pôr água com sal, mas sem o descascar. Porque, na verdade, quando nós tiramos a casca, tiramos um tecido que também transporta, que é Uhum. o floema. E, Sim. portanto, podem estar a tirar uma hipótese de otimizar a circulação da água salgada dentro da planta. Ok, está bem. Se isso resultar assim, ainda melhor, menos trabalho Sim. nos dá. Pois digam como é que às vezes quando se fazem injeções, hum, isto que se faz para vários químicos sistémicos que entram dentro dos tecidos da planta e circulam nos tecidos que são vasculares, e isso está tanto na madeira como na parte mais interna da casca, por isso vale a pena otimizar os dois. Ok, boa. Vamos experimentar. Nós ainda Pois só digam como é que correu. sim, o nosso objetivo é mesmo esse, é depois passar conhecimento, porque o pitosporum é realmente é ingrato, É ingrato, desafiante mesmo. é mesmo uma Eu espécie entrei, ingrata. estive-me aqui, vai, podemos, portas. Minhas ajudantes, alguém consegue? Estava aqui uma pergunta da Maria Cândida sobre a questão do sal, mas já estiveram a falar da utilização de água com sal. E ter cuidado, não é? Porque pode chegar ao solo e ter efeito aí, apesar de com a quantidade que vocês usam e sendo no tronco, não creio que chegue quantidade suficiente ao solo, mas de qualquer maneira é preciso ter cuidado. E depois temos aqui um comentário, pergunta do Ruben Pereira, que diz que nunca reparou na presença de pitosporo aqui a norte. Não sei de onde é que o Ruben nos está a ouvir. Onde predomina o eucalipto e a acácia, será mais comum no centro-sul. Podes responder, mas eu não creio que seja. Pois eu não sei, eu confesso que eu também, nas áreas onde trabalhei no norte, também nunca vi pitosporo, mas Mas acredito há, mas há. Mas Só- já vos mostro, vou-vos que ali mostrar o mapa. lá para cima. há muito pitosporo, mesmo no Saco também há, e há muito pitosporo em Braga, nas zonas mais úmidas. É uma Sim. espécie que não aparece tanto em áreas mais secas e com menos precipitação, mas zonas úmidas, como em Sintra, no Saco, em Braga, nas nossas ilhas, é muitíssimo problemático. Não é só no centro-sul, não, também chega bem ao norte. Sim, sim, e para além deste também há muita gente que usa isto como ornamental, não é? Mas o tobira. Há várias espécies de pitosporo, há alguns que são mais agrestes que outros, mas o undulato, que é o que vocês têm aí, creio eu, quanto Sim. muito os nioides, que é um muito parecido, surgem tanto aí como no Saco e em Braga, na zona de Braga também. Mas há de facto, é de facto uma espécie que não é tão comum como as acácias e, portanto, há muitas pessoas que não estão tão E às familiarizadas vezes com passa um ela. bocadinho despercebido, porque ele até é parecido um bocadinho com os loureiros, ali numa certa fase, e portanto é normal, às vezes, à primeira vista, uma pessoa não conseguir identificar. Mas a casca é diferente, a do Pittosporum é assim mais Muito creme, mais, não é tão lisinha e, mais e, e tem um aroma, não é? Porque quando tem as flores e mesmo sem as flores, as próprias folhas têm um ligeiro aroma a incenso, daí lhe chamarem falsa árvore do incenso. assim. E o loureiro cheira muito a loura, está bem? Sim, a Na loureiro, zona de elas Baia e são um Porto bocadinho também há mais nos jardins, Ruben. escuras. Talvez não tanto espalhar-se, mas nos jardins é uma espécie frequente. Olha, cliquem no link que eu coloquei no bate-papo e explorem.
isto é o mapa de ciência cidadã do iNaturalist, mas tem os requisitos que os cidadãos foram adicionando de Peter Spano e podem ver que de facto há vários sítios, não tem nada a ver com a distribuição de uma mimosa ou de uma acácia melanoxylon que vocês Graças a trabalhem. Deus. Entre umas e as outras, acho que ainda prefiro as acácias. Temos Também aqui outra pergunta da Fernanda Filipe, que pergunta qual é que é o destino daquilo que arrancam e descascam? Conseguem de algum modo otimizar? O que descascamos fica no terreno, porque aquilo é casca e não dá para tirar dali, também não é significativo. O que nós arrancamos costuma, né, quando é agora nas épocas de inverno, nós deixamos no terreno e vai-se degradando. Pronto, demora imenso tempo, mas vai-se degradando. Quando é nas épocas de primavera, verão, etc., por causa do risco de incêndio e por aí fora, as pilhas são recolhidas pelas entidades do parque e depois eles dão destino ou pastilha ou incineram, não sei bem, mas são as entidades do parque que recolhem estes materiais verdes que nós vamos retirando. Olha, eu também tinha uma pergunta, aliás, eu tinha duas perguntas para ti, que uma se calhar é mais geral, só e muito brevemente podes falar um bocadinho o que é que são estes projetos Erasmus, que eu acho que muita gente se calhar não sabe, só está habituada a pensar nos Erasmus da troca de estudantes de um lado para o outro. Sim, claro. E outra coisa é se tu tens algumas estatísticas ou números que consigas falar do número de atividades, do número de voluntários envolvidos, para as pessoas terem um bocadinho ideia da dimensão do vosso trabalho. Sim. Então, aqui dos voluntários, vou já aqui buscar o nosso relatório anual, que eu acho que é onde terá assim os números mais atuais. Portanto, relatório de atividades. E em relação aos projetos, portanto, a União Europeia tem uma coisa, tem o programa Erasmus e depois tem outro programa chamado Corpo Europeu de Solidariedade, em que entidades podem candidatar a fazer projetos, quer sociais, quer ambientais, e receberem jovens que queiram fazer períodos de voluntariado nestes projetos. Portanto, na prática, aquilo funciona como um Erasmus, portanto, eles têm uma bolsa associada, têm uma série de regras, de boas práticas, de obrigações que as entidades também lhes têm que dar, bons alojamentos, formação, etc, etc. Tem as viagens cobertas, isto é um programa entre os 18 e os 30, há alguns que vão ali aos 16, pronto, nunca mais do que os 30, infelizmente. Mas pronto, portanto, funciona desta forma. Nós temos vindo a trabalhar com o Corpo Europeu de Solidariedade já há bastantes anos e recebemos equipas de voluntários de longa duração europeus, portanto, eles têm que estar, quer dizer, pode ser uma pessoa que não seja europeia, mas tem que estar a residir num país europeu. E vêm ter connosco por longos períodos de tempo. Há dois tipos de voluntariado que se pode fazer, o de curta duração ou de longa duração. Curta duração é menos do que 2 meses, longa duração é mais do que 2 meses, portanto, e pode ir até um ano. Isto, mais uma vez, funciona como o Erasmus, há 12, nós temos direito os jovens têm direito a 12 meses e depois podem fazer quantos projetos quiserem dentro desses 12 meses. Pronto, e tem estas bolsas associadas. É uma bolsa para alimentação. No nosso caso, nós damos alojamento. Há outros projetos que não dão e depois a bolsa é um bocadinho maior. Pronto, nós damos o alojamento aos nossos voluntários e damos uma bolsa para a alimentação e um chamado pocket money, que é o que eles depois podem usar para, sei lá, visitar uns museus, darem umas voltinhas por aqui, conhecer outro sítio em Portugal. Mas são valores que estão tabulados pela União Europeia. Portanto, nós não temos propriamente uma mão no que se lhes dá. Mas é isto, depois nós damos formação aos voluntários, eles vêm connosco para o terreno todos os dias e que houver trabalho, e são eles que são a nossa força de conseguirmos chegar a Motriz. todo lado. Exatamente. Pronto, e vem do mais variado perfis, temos de tudo,
Às vezes há jovens que estão ali em transição entre o secundário e a universidade, não sabem muito bem o que é que querem fazer, mas querem ter umas experiências, portanto, vêm fazer um voluntariado. Já tivemos alguns entre licenciatura e mestrado, porque querem ganhar experiência prática naquilo que estiveram a estudar, então vêm fazer estes voluntariados. Já tivemos outros que vêm de áreas completamente opostas, tipo direito, economia, psicologia, o que for, mas que querem sentir e querem sentir-se úteis para causas ambientais e para melhorar o planeta e por aí fora, e portanto vêm fazer esta experiência connosco. Um, e, e é isso. E, então connosco sempre. Um, Agora, em relação aos dados, para termos aqui uma Não, noção. olha, não precisas de dar números exatos, é só mesmo porque eu acho que muitas das pessoas que estão aqui provavelmente não conhecem a Associação Plantar uma Árvore para terem um bocadinho ideia da dimensão que vocês têm. Sim, sim, claro. Um, Só para terem uma ideia, em hectares de intervenção que nós temos 225 hectares, entre todas as nossas áreas. O ano passado, na época de plantação, tivemos 2.228 pessoas voluntários envolvidos, ok? Isto correspondeu a 271 iniciativas com a comunidade, 1.000 com empresas, 500 com escolas e por aí fora. Eh, tu, tu, tu. Mais Isso é fantástico. 8.000 horas de voluntariado feitas também no ano passado e plantámos o ano passado 8.475 árvores nativas. E acho que é isto. Acho que Isso assim, é só o ano passado, quando vocês têm anos, muitos anos de trabalho para trás, não é? nós somos uma ONG, o movimento começou em 2009, mas somos uma ONG desde 2012. Portanto, desde então que temos vindo a fazer isto. Ao início não tínhamos os projetos do voluntariado de longa duração, era só mesmo comunidade, empresas, quem quisesse vir fazer coisas connosco. Depois, a partir de 2022, 21, é que começámos a ter os projetos do Corpo Europeu de Solidariedade. Anteriormente tivemos um projeto live que também aconteceu para voluntariado ambiental e, e que tínhamos voluntários também de longa duração através do Corpo Europeu de Solidariedade, aquilo foi uma parceria e, e pronto, e depois é que transitámos para o Corpo Europeu de Solidariedade num total. Eu, Gostava de uma pergunta que eu perdi. que era sobre se têm só atividades em ambientes terrestres, não têm nada em ambientes aquáticos, pois não? Tipo jacintos de água e essas coisas que também são muito chatas. Para já não. Eu gostava um dia, mas para já não. Já temos com que nos coçar no terrestre. Ai, e está garantido por muitos anos. Um, Olha, diz-me uma coisa, e é uma das coisas de muitas entidades que trabalham com voluntariado, é como atrair os voluntários. Vocês têm obviamente sucesso, porque senão não tinham esses números, mas é sempre um desafio, não é? Conseguir. Esses de longa duração é diferente, não é? Porque tem um nível de compromisso muito mais sério. Mas atividades que vocês façam de voluntariado pontual Uhum. conseguem atrair voluntários. Nós sempre tivemos uma comunidade muito forte, porque como estamos aqui no Parque Natural de Sintra Cascais, acho que há uma sensação acumulada nas pessoas aqui desta zona, desta região, que é uma das únicas serras que tem aqui, portanto querem ajudar e querem cuidar e etc. E portanto sempre tivemos muita sorte de ter uma comunidade que nos apoiava bastante no terreno. Ultimamente tem decrescido um bocadinho o número de pessoas a participar nas atividades, mas acredito que em breve se retoma. É claro que na época de plantação temos sempre mais pessoas, porque plantar árvores é mais aliciante do que, do que controlar invasoras. Mas Toda a gente confirma isso.
Assim, eu por acaso já sou suspeita. Eu depois de tantos anos a plantar árvores, agora prefiro muito mais andar a fazer manutenção e invasoras porque me dá gosto ver as outras as plantas que eu já plantei a crescerem e que eu sei que se não fizer aquilo, elas não vão continuar a crescer, vão ficar completamente abafadas com as outras. E portanto confesso um, que já passa enxada a outros quando vêm os grupos, deixas a eles plantar e eu vou fazer ali o acacial que está ali à volta, fazer a mondazita. Mas sim, mas temos sorte de ter uma comunidade que é bastante envolvida e que gosta de dar este apoio e um apoio continuado. Temos pessoas que têm sido competentes ao longo dos anos e ao longo das atividades. E pronto, há alturas que temos menos do que outras, mas acho que sempre fomos assim uma associação muito para as pessoas e, portanto, sempre tivemos esta sorte. O Bussaco vai tendo com muito menos expressão do que aqui em Sintra. Em Sintra temos muito mais pessoas a participar nas atividades, mas pronto, mas é normal, é um meio também mais pequenito. O Luz é É um mais meio diferente. sim. O que é que podes dizer às pessoas que estão aqui a pensar como é que se podem juntar a uma das vossas atividades? É ir ao Então, site? exato. Irem ao site, plantar uma árvore, não há que enganar. O nosso logotipo é eu já mostrei na apresentação, mas é um com umas raízes. E a Elizabeth já pôs aqui o link. Exato. E pronto, basta inscreverem, só seguirem-nos nas redes sociais. As nossas iniciativas saem ao início de cada mês, quais é que são as datas que temos para esse mês, e basta inscreverem-se e aparecerem com vontade. A nossa equipe é bem disposta e gosta de trabalhar, portanto. eh, acho que vai ser uma boa experiência. Estamos a precisar agora de muito apoio para as plantações, porque estes dias de chuva não estão a dar tréguas e nós estamos a ficar com as plantações atrasadas, portanto, quem quiser vir plantar uma árvore é agora. Se não, no verão também, no verão, primavera, manutenção acacial não falta. Nós temos também, a nossa manutenção está um bocadinho em atraso, porque aquela tempestade que houve o ano passado, a Martinho, em março, mandou uma carradona de árvores abaixo por todo o país, mas aqui no parque também. Um, Atrasou-nos aqui com toda a manutenção das invasoras que nós temos para fazer, porque foi tanto pinheiro caído que nós temos que desbastar aquilo tudo e tirar a madeira toda, toda não, quase toda, porque deixamos sempre algum, mas os excedentes têm que ser retirados e, portanto, isso atrasou-nos substancialmente na manutenção. Portanto, se quiserem vir na primavera e ajudar nessa parte, nós precisamos sempre muito mais de apoio nessa altura. Boa. Ok. Acho que não há Ok. nenhuma pergunta. Um, Também já são 10 horas, estamos no nosso limite. Um, Deixem-me deixar o convite para a próxima sessão de Invasora das Quartas, que será no dia 18 de fevereiro, e que tivemos um imprevisto com a palestrante de fevereiro que não vai conseguir fazer a palestra, portanto mudamos e o tema será sobre o papel das cabras no combate às plantas invasoras. Vai eu já ser pus aqui o cartaz. e aproveito esta final da sessão para deixar o convite para a Semana sobre Espécies Invasoras, que será em maio, portanto vão pondo nas agendas, porque ainda não está disponível a plataforma para inscrição em atividades, mas já está definida as datas e será no final de maio este ano, não no início, como costuma ser nos últimos anos. Mas de 21 a 30, de 23 a 31 de maio, a SEI está de volta. A SEI é a Semana sobre Espécies Invasoras em Portugal e em Espanha. Portanto, qualquer entidade se pode juntar e qualquer cidadão se pode juntar às atividades organizadas pelas entidades, ou podem também juntar-se em grupos de cidadãos e organizar atividades. E esperemos que em fevereiro, na sessão de fevereiro, em princípio, já teríamos a plataforma com o formulário de inscrição de atividades a funcionar, mas deixamos já aqui o alerta para ficarem a pensar em atividades. Guardem na agenda e vão pensando, olha, podem fazer caminhadas entre amigos e fazem registro de invasoras no iNaturalist. Quem está aqui mais de academias pode fazer palestras, fóruns de discussão, podem fazer, se quem está aqui de ONGs,
ou de outras associações, podem fazer ações de voluntariado para controle de invasoras, basicamente podem fazer tudo desde que seja com invasoras e que não seja para as promover, ok? Portanto, tenho certeza que todos vocês que estão aqui, os professores podem fazer atividades com os alunos do mais variado que há, desde porem os alunos a dar aulas a outras turmas sobre invasoras, falarem com eles sobre invasoras, irem controlar invasoras, irem mapear invasoras. A imaginação é o limite, ok? O que importa é que colaborem. E Dar podem uma se árvore tem que juntar às colaborar, nossas. claro, não vai ficar agora de fora de colaborar nos outros anos. Sim, exatamente, era isso que eu ia dizer. Se quiserem, podem se juntar às nossas atividades, porque nós certamente vamos ter coisas durante a SEI, a decorrer e vai ser, ou acompanhar pelo menos no Instagram, porque eu vou postar certamente montes de histórias ali a descascar acácias. Deixo também o convite para quem se quiser inscrever na Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, a rede Inveco. É uma rede muito informal e basicamente as atividades que nós temos é este ciclo de palestras à terceira quarta-feira do mês, a semana sobre espécies invasoras, que geralmente é em maio, e há vários grupos de trabalho que vão trabalhando em temas específicos. Portanto, se quiserem inscrever, deixo aqui também o link do site onde tem o link para inscrição. Estava aqui alguém a perguntar sobre. Mas eu estava, sim, estava aqui alguém perguntou dos desafios que tinha 2024-25, mas eu acabei de verificar e tem 25 e 26. Vou pôr aqui o link correto, pode estar a ver alguma portuguesa. Acabei de pôr aqui o link e, Obrigada, obrigada. e entrei no. É verdade que os links passados nós não costumamos apagar não costumamos apagar as épocas passadas, e por isso eventualmente carregou no link do ano passado. Mas se carregar neste, eu acabei de clicar agora e quando aparece formulário e aparece 25, 26. Portanto, está correto. Obrigada pelo alerta. Obrigada a todos. Eu acho que vamos parar